Bom dia, paz do Senhor a todas as pessoas que estarão me ouvindo. Tudo bem com vocês? Temos orado que sim, né? Temos estado junto, trilhado essa jornada terrestre, buscando o nosso alvo, que é a Canaã celestial. Hoje nós vamos estar realizando uma leitura bíblica que se encontra em Filemon, seu capítulo 1, e dois versículos, o 12 e o 16. O 12 nos diz assim: Eu estou mandando Onésimo de volta para você, e com ele vai o meu coração. E o 16: Pois agora ele não é mais um escravo, porém, muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido. E para você, agora ele é mais querido ainda, não só como seu escravo, mas também como irmão no Senhor. Glórias a Deus. Essa carta, escrita por Paulo a Filemon, vai nos falar sobre a relevância dos relacionamentos, a relevância de nós sabermos vencer os preconceitos e conceder o perdão. Nós vemos aqui que socialmente havia um abismo imenso separando Filemon, que era um homem de negócios, e Onésimo, que era seu escravo. E mais ainda, Onésimo, que não tinha utilidade alguma para o seu mestre em Colossos, havia fugido para Roma. E é bem possível que nesse processo todo, Onésimo, que era escravo de Filemon, tenha roubado alguma coisa de Filemon. Mas de qualquer maneira, Onésimo, que era fugitivo, ele ouviu Paulo falar a respeito de Jesus Cristo e se converteu. E foi então que Onésimo se tornou uma pessoa muito útil para o trabalho do apóstolo. Porém, contudo, entretanto, isso não resolvia o problema da sua fuga. Filemon, proprietário do escravo Onésimo, era um cristão muito respeitado e Paulo o conhecia pessoalmente. Assim, Paulo enviou Onésimo de volta a Colossos, mas ele levou junto consigo uma carta. E nós sabemos, né, que sobre circunstâncias normais, o dono de um escravo naquela época teria o direito de açoitar ou até mesmo matar o escravo fugitivo. No entanto, Paulo orienta Filemon a tratar Onésimo de maneira diferente. Paulo poderia até ter exigido um tratamento humano em nome Paulo poderia até ter exigido um tratamento humano em nome de Cristo, com Filemon em favor de Onésimo, mas em vez disso, ele optou simplesmente por pedir essa gentileza a um homem, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. E ele faz um apelo em favor de seu filho Onésimo, que ele havia gerado enquanto estava preso. E nós vemos aqui que o apóstolo foi além em sua argumentação a favor do escravo quando ele diz: Gostaria de mantê-lo comigo, para que ele me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso. Mas, diz ele, não quis fazer nada sem a sua permissão. Ele se ofereceu para pagar por qualquer coisa que Onésimo tivesse roubado de Filemon. E em seguida escreveu: Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Assim, Onésimo, que poderia ter fugido novamente, em vez de confrontar um mestre furioso, ele volta a procurar Filemon. E é possível que os dois tenham se reconciliado. A pergunta que não quer calar, né? Será que Filemon e Onésimo, né? Patrão e escravo. Será que eles voltaram à antiga relação escravo-mestre? Sim. Talvez, embora seja mais provável que Filemon tenha concedido liberdade a Onésimo para que ele pudesse ajudar Paulo. Nós lemos lá em Colossenses 4 e 9 que Paulo
envia seu cooperador Onésimo de volta a Colossos. E é natural supor que lá, na congregação que se reunia na casa de Filemon, o proprietário do escravo. E nós vemos, né, que lá na congregação, aonde se reunia em Colossos, provavelmente Filemon e Onésimo, antes escravo e proprietário, agora louvassem ao Senhor juntos, reconciliados por meio do perdão que flui diretamente do sangue de Jesus, a despeito de qualquer tipo de preconceito, a despeito de qualquer circunstância, a despeito de qualquer classe social, a despeito de tudo que as pessoas poderiam estar falando ou pensando. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma reflexão de num pequeno espaço de tempo, mas de extrema importância. Essa carta de Filemon, ela é um belo exemplo de carinho e boa educação. Paulo, em nenhum momento ele discute os direitos que as leis daquele tempo davam ao dono de um escravo. E para resolver essa questão, né, envolvendo Filemon e Onésimo, agora 2 servos do Senhor, ele aplica a mais alta lei que existe. E qual é essa lei? A lei do amor cristão, a lei do perdão. Essa pequena carta, além de falar dos relacionamentos, além de falar do amor, além de falar sobre como vencer preconceitos, além de falar sobre o perdão, essa pequena carta nos faz lembrar o amor de Deus. Deus que nos perdoou e nos aceitou por intermédio do amado Filho, Jesus Cristo. Quando retornou, nós vemos que Onésimo já não era um escravo de Filemon, mas um irmão em Cristo, precioso para Paulo, precioso para o Evangelho, precioso para a causa do Senhor. Algumas vezes, talvez você só tenha dito para você mesmo, para alguém mais próximo, assim: esta pessoa, esta situação, e a gente fala uma frasezinha assim, né? Só Jesus na causa. E é só Jesus na causa mesmo, porque aqui nós vemos, né, que ninguém, nem mesmo um escravo fugitivo, ele está fora do alcance da obra de Deus. E nós vemos que qualquer pessoa que confia em Cristo, ela se torna uma nova criatura. E o Evangelho coloca por terra todas as antigas barreiras, tanto da classe social, como de raça, como de preconceito. Nós sabemos e nós vemos que todos nós cristãos, nós em um dado momento recebemos perdão por parte de Deus. E por isso, nós também devemos perdoar uns aos outros. Por mais difícil, por mais improvável, por mais doloroso, nós devemos praticar o perdão. Ore comigo. Deus, Pai amado, Senhor eterno e bendito, eu te peço, Senhor, perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, pelas minhas imperfeições. Jesus, que eu consiga, Senhor, praticar aquilo que Paulo pediu para que Filemon praticasse. Que eu consiga praticar a lei do amor. Que eu consiga perdoar as pessoas que em algum momento me tiraram aquilo que me pertencia ou que tentaram me humilhar. E principalmente, Jesus, aquelas pessoas que buscam, assim como eu, praticar o melhor para o teu reino e que se perdemos no meio do caminho. Porque nós sabemos, Senhor, que a soberania de todo ser humano está em praticar a tua verdade. Deus Santo, Pai amado e bendito, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de hoje poder te servir, de hoje, Senhor, estar com tantas pessoas diferentes, trilhando o caminho rumo a Canaã celestial.
Te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos nessa jornada terrestre, fazendo, Senhor, aquilo que tu queres, através do que fala o teu evangelho, buscando a nossa morada eterna, que é a Canaã celestial. Amém.